Estou aqui à base da balinha, que minha amiga Evelyn me salvou aqui, e vamos tentar fazer o programa aqui até o final. Bom, estou recebendo aqui com imenso prazer essa maravilhosa astróloga que já esteve aqui a semana passada com a gente já se encantou com ela e hoje ela vem para falar sobre um tema muito importante, né? Estou falando da Carla Meneguin, prazer enorme te receber mais uma vez, viu? Melina. Obrigada. Olha, astrologia, bom, primeiro vamos lembrar que ela está no TikTok, no YouTube, e vamos lembrar o arroba dela para você já entrar e já conhecer todo o trabalho dela. Arroba astróloga Carla Meneguin, com G-H-I-N no final. Meneguin, tá bom? E o WhatsApp dela eu dou depois para você marcar consultas. Mas antes, eu quero saber, astrologia, eu pedi para vocês pensarem aí sobre isso. É prever o futuro ou pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e transformação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Prazer te receber, minha linda. Igualmente, obrigada por estar aqui mais uma semana, né, pessoal? Exatamente. Uma delícia poder estar com o Leão. E o Leão entende de astrologia, olha a responsabilidade, né? Ele gosta. É muito legal porque as pessoas acham que a astrologia, Leão, é só uma ferramenta de previsão, né? Sim. E de fato, a gente entende que existe um macro espelhando na gente aqui. Nós somos esse micro dentro deste universo, né? Então, movimento lá em cima, movimento aqui dentro de nós. Nós fazemos parte da natureza. O importante é entender que ela dita ciclos, né? Tem ali o movimento natural acontecendo e vai ter uma fluência ou vai ter um desafio. Quando a gente entende isso, a gente fica mais alerta. O nosso livre-arbítrio, ele amplia. E a gente entende isso. A gente, mais do que entende, a gente sente isso, né? Exato. Na vida diária da gente. Sente. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente acorda com vontade de fazer, tem dias que a gente acorda com preguiça. Sem né? querer fazer nada, né? E quando você entende esses ciclos, que é o que a gente leva ali para as pessoas, olha, neste período você vai estar com uma energia mais baixa, esse período é um momento para você trabalhar mais, né? A parte mais inconsciente, a gente já fica preparado para quando ele acontece. A gente não fica se cobrando tanto, ai gente, será que eu estou com uma depressão? Não, às vezes é só um período que você está olhando para você. Mas não, ela não é só isso. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento, porque lá nós temos planetas que vai falar a forma como a gente se relaciona, nossas potências, nossas características, os signos que vão falar sobre como eu utilizo esse arquétipo, né? Signo é como se fosse a nossa roupa. Hoje eu escolhi vir com uma roupa areia, verdinha, tô igual a você. Eu escolho, eu tenho características, né? Mas isso tudo, não é que é uma coisa que vai me definir quem eu sou. Vai trazer características que vão me auxiliar eu saber melhor quem eu sou. Então, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Como eu sou terapeuta integrativa, eu integro outras filosofias dentro da... Porque, como você perguntou na semana passada, né? O terapeuta integrativo, ele não cuida só da mente, ele cuida da mente, do corpo. Então, uma massagem, ou fazer um trabalho de reiki, de energia, tudo isso faz parte da terapia. E eu, por olhar essa parte mais psicanalítica, essa parte da constelação familiar, que é a visão sistêmica, a gente integra. A astrologia são padrões, né? Padrões que atuam na nossa alma. Eu trago a alma como a nossa mente, né? Corpo, mente e espírito, né? Então a gente precisa entender que ao olhar a nossa alma, a gente vai desenvolver padrões. Esses padrões, alguns vão atingir ali o corpo, outros vão atingir outras áreas da vida. Então, quando a gente começa a identificar através da astrologia, a gente consegue, às vezes, buscar lá o fiozinho onde tudo começou. Aquela fase da infância que a gente sabe que eles estão registrados ali, alguns comportamentos. Agora há pouco eu estava entrevistando aqui o Davi e ele falou que ele era escorpiniano. Aí quando entrou o intervalo, ele falou que o ascendente dele era Áries. Aí eu entendi tudo. Você viu o ariano primeiro, porque né? Porque ele se mostra de um jeito muito ariano, né? O rosto dele é um rosto muito ariano e tudo mais, né? Isso é bem impressionante legal. Isso, né? O ascendente, Leão, é o signo que estava ascendendo no horizonte leste quando você nasce. Então, ele traz toda a sua forma física, suas características, como as pessoas me veem. Quando você começa a conversar com ele, aí você começa a ver o sol dele, a lua dele e todo o processo inteiro da astrologia. O seu qual é? O meu é peixes, meu ascendente. Peixes, meu ascendente é peixes. E o meu é câncer. Essa coisa meio gordinha, meio mais arredondada. Quando as pessoas não sabem qual é o seu ascendente, só de olhar para a pessoa eu já sei que se ela é realmente de câncer, de ascendente, porque às vezes ela fala, eu sou ascendente em câncer.
mas você tem um arquétipo completamente diferente. Aí fala, a gente vai ter que rever esse mapa. É muito legal, né? Muito Fala bom, literalmente do corpo, né? Exatamente. São características. Agora, como que a astrologia e a terapia, elas se complementam no processo de cura e desenvolvimento emocional? Claro, a astrologia, como eu disse, ela é padrão, ela vai falar sobre o padrão da mente. A gente tem vários arquétipos atuando e a gente se identifica, né? Macro, micro. Quando a gente põe a terapia, a gente começa a identificar esses padrões da alma e começa a ver o que está acontecendo com o corpo físico. Então, a astrologia também, cada área do corpo, cada planeta cada signo rege um planeta e uma área do corpo. Então, quando a gente tem uma dor crônica, a gente vai olhar aquele arquétipo. Talvez aquele arquétipo ainda não foi ativado. Imagina, você como canceriano, extremamente fugindo dos seus ciclos que naturalmente você vive. Tem dias que você vai estar legal. No dia só, você às vezes vive os seus 4 ciclos. Imagina se você está lutando contra isso. Então, a gente consegue, através de um padrão da mente, que é a astrologia, a gente vai identificar um padrão no corpo, que aí é a linguagem do corpo, e vamos trazer a consciência, né, pela psicanálise, a visão sistêmica, de trabalhar, de ressignificar essas questões. E a gente pode voltar para, de repente, um complexo, um trauma que aconteceu na fase da criança e você não podia se mostrar daquele jeito. Porque também tem isso. Às vezes a criança não pode ser daquela forma, não pode se mostrar daquela forma, foi reprimida, então chega um momento na fase adulta que volta. E a astrologia, por trabalhar o corpo também, cada pedacinho do corpo fala de um signo, a gente já consegue entender até quem foi que trouxe essas características, onde você está preso emocionalmente. Quando ela fala cada pedacinho do corpo, me lembro que o pisciano, por exemplo, né? Você deve saber disso. É muito o pé, né? O pé, ele rege os pés, né? Eu uma vez Sistema briguei linfático. com um namorado, estava lá em Guarujá, num clube, e fiquei com ciúme, e eu fiz assim, a hora que eu fiz assim, tinha um prego enferrujado. Ai! Eu lembro disso assim, imediatamente, né? Eu enfiei com tudo, assim, bom, fui parar no hospital, enfim, foi uma coisa super complicada. E era Réveillon, a gente estava comemorando, comecei o ano bem, né? E estava conectada a raiva, o Marte, aquela ação que você estava te impedindo de você ser quem você, eu estava te diminuindo, que é o ciúmes, a gente é aquela insegurança. A El, que era pisciana, aí ela falava assim, só consigo fazer tudo com salto desse tamanho e de bota. Uau! Ela estava sempre de bota, né? E tinha que ser uma bota com salto bem alto. Ela não se sentia equilibrada. Era engraçado. Já a cantora Rosa Maria me fala assim, só consigo cantar ou descalça ou com, como é que chama aquela? Rasteirinha, para sentir o chão, né? Sempre o pé, né? E eu também. Gozado isso, eu estava no palco, esqueci a fala um dia. Primeira coisa que eu senti foi meu pé dentro do sapato. Uau! Olha que coisa maluca, não tem nada a ver com nada, né? Faz associação, né? Por peixes ser regidos ali pela área do pé, e o pé também é o seu caminhar, então você tem que ter, o seu pé tem que estar conforme o que você se sente bem. Eu sou uma pisciana que ama salto também, uma pisciana de ascendente, né? Preciso estar de salto, tem aquela coisa de precisar ter o meu equilíbrio para conseguir atuar no meu virgem ali do sol. Eu lembrei da Hebe também, um dia eu estava na casa dela, aí ela falou, vamos aos doces, tinha uma mesa de doces assim, aí eu falei para ela, tira esse salto, são 3 da manhã, põe um chinelinho. Ela falou, Deus me livre, eu viro uma velhinha. É um arquétipo, né? Os signos são arquétipos, né? Você incorpora, e é engraçado que os cancerianos de ascendente como você, a gente identifica de longe, Leão. Por quê? Porque vocês fazem muitos caras e bocas. Eles fazem bicos, eles ficam magoados. O rosto imprime muito a emoção. Às vezes está tentando se segurar, mas está fazendo caras e bocas. Como é que chamava aquele senhor que era psicólogo, que vivia na televisão? Esqueci agora o nome dele. Ele era famoso, estava sempre no programa da Silvia Popovic. Um dia ele me chamou de lado. Do Corinthians, né? Não. O Dr. Gaerça. Ângelo Gaerça. Um dia ele falou assim para mim, ele me chamou de lado numa emissora que a gente estava, e falou assim, sabe por que você faz sucesso como fofoqueiro? Agora você falou, eu lembrei. Ele falou assim, porque você faz fofoca com o teu rosto inteiro, entendeu? Você interpreta a fofoca.
Aí as pessoas entendem a fofoca. Que engraçado, Ele falou, né? por isso que os outros não fazem tanto sucesso quanto você. Eu fiquei assim. Mas é uma característica do signo de Câncer de ascendente, né? Ele molda, está se moldando conforme o ambiente. É água, né? A água, ela molda nesse copinho, numa travessa. Ela é fluida. É fluida, e tem que fluir sempre, né? Tem que estar sempre trocando. De peixe tem que estar sempre trocando. Maravilha. Verdade. Agora, de que forma as fases da Lua podem nos ajudar a viver com mais consciência no dia a dia? Quando a gente olha para a Lua, é lindo, né? A Lua, ela fala de ciclos, ela fala de ritmo, inclusive a Lua, ela representa as emoções. O planeta Terra tem quanto de água? 70%, 60%, 70% de água? Por aí. O corpo humano também, engraçado, né? Também tem em torno de 70%. Aí a gente vai envelhecendo e vai diminuindo, né? O cérebro, ele utiliza 80% da capacidade de água do nosso corpo. Então, se a Lua mexe com o oceano, imagina o que ela faz com a gente. Então, se a gente conseguir olhar para a Lua e entender que ela está influenciando através dos ritmos, os ciclos, toda a natureza, nós precisamos entender que nós somos parte da natureza. Eu trago a Lua, por quê? Porque as pessoas sabem que tem momentos que a gente não tá legal, tem momentos que a gente tá com muita energia, quer sair, né? Hoje mesmo a Lua tá em Leão, hoje é uma delícia querer aparecer, né? Então, assim, a gente tem que olhar que se a Lua tem esse poder, os astros lá em cima também têm. Então, a astrologia é esse canal, essa porta para você poder só se identificar. Quando eu sei quem eu sou, quando você sabe das suas características, você vai num lugar que você sabe, eu não gosto de estar ali, mas eu preciso estar, né? A gente precisa entender que nem tudo a gente gosta de fazer, mas às vezes é preciso. Mas eu consigo me colocar naquele lugar de uma forma aonde eu vou entender ali o que está acontecendo, eu consigo me situar melhor, eu consigo né, agir de formas mais assertivas. Isso é o autoconhecimento. É entender como funciona a tua mente, porque os pensamentos, eles atuam na mente, mas os sentimentos atuam no corpo. Então, quando a gente consegue entender que pensamento e sentimento, eles andam juntos, vai ficar muito mais fácil de a gente melhorar os nossos pensamentos para termos uma saúde mais saudável. Né? E é engraçado que a gente falou daqui da água que é fluida e aí falamos da Lua, né? E você falou, precisei ir trocando. Exato. E é isso, as fases da Lua vão trocando. Sempre temos um ciclo. A Lua, se a gente olhar a natureza, a pessoa tem muitos lugares ainda. Meu filho tem um amigo dele que né, trabalha com a soja, enfim, planta. Eles ainda utilizam o relógio biológico, o relógio cósmico. Porque eles plantam na lua nova, eles alimentam na lua crescente. A lua cheia, todas as águas do planeta na lua cheia, elas vão para o topo, naturalmente. Então a gente fica com mais, ou a gente está com tanta energia e aquela energia nos esgota, que também tem isso. Se na lua cheia você tiver caído, né, esgotado, pode ter certeza que você estava aí criando muita expectativa ou estava agindo em desequilíbrio. E na lua minguante, geralmente é o momento de a gente limpar tudo, né? Porque na lua cheia a gente vai colher, na lua minguante a gente prepara o terreno. Acontece com ciclos menstruais da mulher. Também, às vezes, a gente vai mudando o ciclo, né? Às vezes, nem sempre a gente ovula na lua cheia e menstrua na lua minguante. Porém, às vezes, quando a gente entende que eu estou numa lua cheia menstruando, eu já estou com outro relógio biológico atuando ali dentro de mim. Então é importante a gente entender os ciclos da natureza com os nossos ciclos, né? É impressionante. É maravilhoso. E é só sabendo para a gente poder colocar a prova ali, né? É importante a gente conhecer, né? É importante. Porque se conhecer, né, principalmente. É só se conhecer. Eu acredito, Leo, que nós fazemos parte de uma grande família, nós temos aí compromissos kármicos ou compromissos espirituais que estão nos acompanhando. O que a gente vai ter que viver, a gente veio, porque nós viemos com aquelas características. Não foi à toa que você escolheu nascer naquele dia, primeiro, né? Isso 1º de março, que você nasceu. E os astros estavam no céu, eles estavam trazendo energias. Você incorpora aquelas energias. Por quê? Porque tem um compromisso espiritual ali. Porém, a gente precisa entender que nós viemos aqui para esse autoconhecimento, aprender a lidar com o emocional, porque é onde está o nosso livre-arbítrio. E é uma relação incrível com o emocional. Eu lembrei agora, quando você falava isso, eu gosto de dar os exemplos. Eu estava num programa Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues, que já era no interior, já não era mais aqui em São Paulo, e eu era convidado, e eu estava sentado assim, um rapaz levantou do meu lado e foi cantar. O Ayrton ele começou a cantar. Ele começou a cantar e eu comecei a me emocionar.
E eu falei, nossa, acho que se eu cantasse, e era uma música, não era uma música conhecida, não. E eu comecei a me emocionar, eu falei, nossa, se eu cantasse essa música, eu cantaria desse jeito, com essa emoção que ele está cantando. Senti, mais do que pensei, eu senti aquilo. E aí ele voltou, acabou de cantar, sentou do meu lado, eu falei, que signo você é? Ele falou peixes, eu falei, que dia? Ele falou, dia 1º de março. Olha que conexão. Eu falei, que horário você nasceu? Ele falou, 15h15. Aí é o seu horário. É o meu horário. Caramba, olha que conexão. Deu um arrepio na hora. E aí ele falou, que ano? Eu falei, 54. Ele falou, 55. Olha. É o Nil Bernardes, que foi da Orquestra da Terra e tal. Sim. Né? Eu não conheci ali naquele momento e ficamos amigos para sempre. Tem essas correlações, né? É mesmo, imagina, você e ele são um espelhamento, né? Um espelho, por mais que ele nasceu um ano depois de você, mas existem muitas características que são iguais às tuas. Você sentiu que ele sabe. O Peixes, ele tem uma característica, por ser o último signo do zodíaco, ele teve a missão mais difícil, tá? Peixe e Escorpião são as lições mais difíceis que vieram aprender aqui. O do Pisciano é levar toda a doença, toda a dor, toda a tristeza de volta para o céu. Então, por isso que eles são tão empatas, por isso que eles esquecem, às vezes, de colocar limites e vive muito o outro, que o outro está sentindo. Você se conectou a sua água com ela, absorve tudo. E é lindo você entender essa emoção, né? Exatamente. Mas na mente funciona também assim, vem primeiro a memória e juntamente com a memória vem a emoção, depois vem a sensação no corpo. Certamente ele cantou, ele trouxe uma memória que você já estava com ela registrada em algum momento na sua vida, na infância, e desencadeou todos esses hormônios que você pode se conectar. E juntamente porque vocês são muito parecidos, são espelhos, né? Então olha que engraçado a gente entender a mente atuando ali nos padrões. É lindo. É lindo. Eu sou suspeita para falar. Eu trago a bússola da alma, né? Eu estava no Parque do Ibirapuera, eu moro bem pertinho, então eu estou sempre lá, ou meditando, ou estou tentando correr um pouquinho. E eu estava assim, lá, você sabia que tem uma Rosa dos Ventos? Que é um heliponto no Parque do Ibirapuera. Isso, linda, aquela de 32 pontos, a mais completa. E ela é linda. Eu estava lá refletindo, sentadinha ali no meio, né? Refletindo sobre a minha semana. Aí eu falei assim, gente, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, qual que é a base do mapa astrológico? É ascendente, onde eu nasço, que é o leste, né, que é onde o sol nasce, o fundo do céu, que é o sul, que é onde eu trago toda a minha bagagem da família, né, com quem eu me relaciono, que é a casa 7, que é o sol poente, oeste, que é onde precisa o sol baixar para eu poder enxergar o outro e me enxergar através do outro, e o norte, que é a casa mais alta, é o sol do meio-dia, é onde eu trago o quê? Meu propósito de vida, é onde eu trago a minha missão, é onde eu me mostro para o mundo com o meu maior potencial. Por isso que eu trouxe eu até trouxe grandão, porque eu não sei como é que fica, ó, eu trouxe bem grandão. Tá vendo que eu coloquei até simbolicamente eu coloquei uma coroa, porque é aqui onde a gente veio ser reis, rainhas, onde eu vim imperar o que realmente eu sou, onde eu tenho todo esse magnetismo. É o propósito. É o propósito da vida. Então a gente precisa entender qual é a nossa bússola. E o mapa, ele traz essa bússola pra gente. O mapa, ele traz, Leão, nós temos essa bússola. Você não precisa nem entender de mapa, tá? Se você souber qual é a cruz, né, simbolicamente falando, ela representa nós na matéria. O círculo, né, da mandala, representa o nosso espírito, tá? Então, quando eu entendo qual é a cruz que eu tenho que carregar, quem eu sou, de onde eu vim, com quem eu me relaciono e para onde eu vou, acabou. Você fica mais consciente das suas atitudes e seu livre-arbítrio amplia absurdamente através das suas emoções. Que aí você vai decidir a partir do que você sabe de você. Exatamente. Né? E dos seus compromissos. O que você pode, o que você não pode. Imagina, as pessoas ficam falando, é a fase da infância, eu sofri um trauma, mas sabia que às vezes aquele trauma está registrado? Os planetas trazem esses registros, então são compromissos, né? Quando a criança nasce, você faz o mapa astral, é justamente para isso. Exatamente. Né? Para saber se vai ter algum problema em algum momento. Né? Exatamente, mostrar quem vai ser essa criança, os talentos, o que nela, como ela vai enxergar o papai e a mamãe, né? E não como a mamãe vai enxergar ela, né? É muito gostoso. Muito legal isso. É uma isso, ferramenta de puro autoconhecimento. Lógico, dá para trazer previsão? Lógico, a gente vai trazer ciclos, a gente vai trazer, né, características que estão acontecendo no céu, e se eu souber, eu consigo, né? Quantas vezes a gente olha assim, você fala, às vezes olha para o mapa, a gente vê o nosso mapa também.
Ai, meu Deus, vou ter um ciclo que vai envolver dinheiro. O que eu vou fazer? Naquele período, eu não vou literalmente trocar de carro, não vou comprar, não vou gastar. Eu vou tentar me proteger. Melhor Aí, não fazer nada. não acontece nada naquele ciclo. Aí as pessoas falam, nossa, não aconteceu nada, errou. Não, não errou, eu me precavi antes. Exatamente. Eu me preparei. É muito legal. É muito bom. É. Agora, e às vezes você vê pelo mapa também assim, nossa, essa pessoa vai ser muito conflituada. Vai. A gente já sabe que ela vai ter uma vida conflituada, difícil. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que vai acontecer. A pessoa traz para a gente e a gente vai trazendo consciência. Exatamente. Mas a gente sabe que em alguns períodos da vida está marcado que ela precisa aprender com alguma coisa externa. E aí é desafiador. Que ela vai ter que lidar com aquilo. E é desafiador falar para a mamãe também. Então a gente traz só as potências para a mamãe prestar atenção naquele bebezinho e cuidar da melhor forma. Porque o que ele veio viver, Leão, vive. Eu falo isso porque eu já atendi, sei lá, mais de 5.000 pessoas. Então, assim, é incrível você pegar um mapa e a gente olha algumas características, igual a casa 1 aqui é ascendente. Ó, hoje esse é o mapa da lua nova, né? Se a gente já vem uma lua e um sol, logo no ascendente o Mercúrio, a gente já entende que aquela gravidez vai ter problema, ou vai ter alguma coisa que vai envolver um documento, pode ser uma criança adotada, pode ser uma criança que veio de outro lar, então, e às vezes a pessoa não sabe que ela foi, só que a gente tem essa consciência, a gente não vai falar, mas a gente vai começar a desenvolvê-la, buscar o que aconteceu no parto, quais foram os desafios que ela teve com a mamãe e com o papai nas primeiras fases da vida, literalmente com 3 aninhos. E acontece. Então a gente vai falar, gente, tá lá, né? É um compromisso. Tá lá, é impressionante. Exatamente. É lindo, é lindo. Inclusive, estamos vindo de uma lua nova e tem aniversariantes, né? Exatamente. Como todos os dias, né? Mas nós estamos vindo de uma lua nova, que aconteceu dia 14 agora de julho. Essa lua nova aconteceu aos 21 graus de Câncer, então está falando sobre pertencimento, família, raiz, o que eu acredito, o que eu nutro dentro de mim. Mas estamos hoje, para os aniversariantes de hoje, com uma lua nova em Leão. Leão é leão, né, gente? Aqui, ó. Eu achava que você usou o nome de leão porque você tinha um leão forte. Não, o nome é leão. É só o nome. É só o nome. E não tem, né? Eu sou peixe com câncer, né? Não tem. E tem Júpiter em Capricórnio. Exato, e Júpiter em Gêmeos. Nada, não tem nada de leão ali no mapa dele. No signo de leão. Mas hoje, para os aniversariantes de hoje, é importante entender que é o momento de vocês trazerem a sua imagem, trazer realmente quem vocês quem vocês são. É importante entender que o Mercúrio está retrógrado em Câncer. Então, estão vindo todas aquelas mágoas, aquelas frustrações, aquelas coisas que a gente já traz desde a fase da criança, aqueles ciclos, né, que aconteciam. É importante vocês sempre revisarem antes de agir, mas é um ano de ação. É um ano de vocês buscarem o lugar de vocês. É isso que a gente falou aqui logo no comecinho desse ano. Que é um ano de ação. Né? Esse é um ano de ação, Marte e ação. Acho que foi a Evelyn até que falou isso, né? Sim, de Marte. De Marte, é isso. Não é para agir, não é para ficar parado. Mas hoje, exclusivamente para os aniversariantes, com essa lua em Leão, tá abrindo a sua autoestima, tá mostrando o teu potencial. É o aniversário do nosso Maurício. É por isso que eu tô falando. Qual é o ascendente, Maurício? Acho que é Câncer. Câncer também? Olha aí, vocês se conectando, né? É o momento de vocês virem mostrar para vocês quem são realmente vocês, sem precisar de aprovação. Porque o leão, todo mundo fala, o leão ele gosta de aparecer. Lógico, ele é regido pelo sol. Quando o sol nasce, nada fica escondido, né? Mas não, o leão ele veio mostrar que ele não precisa da validação de ninguém. Então, quando a gente tem essa energia de não precisar de ninguém, saber quem realmente eu sou, que muitos leoninos, eles se mostram fortes por fora, mas por dentro estão caquinhos. Mas eles têm aquela armadura, né? De, eu sou isso, mas por trás não tem nada legal. Normalmente é assim. Normalmente assim, só os que estão aí em trabalho, né, de terapias, sabendo quem são, que consegue trazer. Mas com essa lua linda que estamos no céu, plantando o quê? Quem realmente eu sou. Eu vou plantar a minha identidade, eu vou mostrar para as pessoas o meu brilho, aonde eu sou muito boa. Porque Leão fala das nossas potenciais. A casa 5 é a casa da criança, é a casa da criatividade, é a casa dos meus talentos, meus dons. Olha. Temos 12 setores, gente. Olha quanta coisa. Coisa boa, né? É boa, né? Então, gente, vamos brilhar aí, vamos aparecer, que hoje é o dia para isso. Esse é o dia para isso. Então, não só para os aniversariantes de hoje, mas para todo mundo. Para todo mundo, hoje e amanhã, aí que delícia. Posso perguntar uma coisa? Pode. Claro. Você falou, né, os 2 signos, peixes e escorpião,
Escorpião, que tem as missões, né? Mais difíceis, isso. Escorpião qual que é? Ah, então o escorpião ele precisa trabalhar. Ela perguntou qual é a missão de Escorpião, porque ela falou que os 2 signos que vieram com a missão mais difícil, Peixes e Escorpião. Então ela é escorpiana, ela quer saber, Evelyn, ela claro, quer saber você já quer a missão. segunda mais difícil, né? O escorpião ele veio trabalhar toda essa parte de agir por impulso, agir em favor a uma dor. Então, qual que foi a missão de escorpião? Trabalhar os seus instintos, né? Conseguir não transferir as suas frustrações para o outro, porque a partir do momento que eu frustro com uma outra pessoa, eu estou projetando uma dor minha. Então, o escorpião ele veio aprender a lidar com o emocional. Por isso que eu falei que é o mais difícil. O Peixes veio trabalhar essa consciência, quem eu realmente sou e deixar para o outro que ele é, levar, né, todas. E o escorpião veio trabalhar realmente o lodo mesmo, fazer com que essa água fique fluida, ela fica potável, né? Porque o escorpião é a água do lodo mesmo, mas é do lodo que nasce aquela linda flor, né, de lótus, que é tão magnífica, é tão rara. Então eles vieram aprender a se transformar. Então é viva para morrer, mas acima de tudo, morra para viver. Enquanto o bom escorpião não entender esses ciclos, eles não vão estar atingindo sua missão. Olha que maravilha. Que forte, né? É desafiador. Bom, quem quiser fazer uma consulta com você, claro, para aprofundar mesmo sim, o conhecimento sobre si mesmo, né? Através da astrologia sim. e através de todas as terapias que você estudou. Como é que faz? Olha, pode me chamar pelo WhatsApp, pelo telefone 11, posso dar o número? Pode, deve. 999-584939, mas eu também estou em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como astróloga Carla Meneguin. Só me chamar, manda uma mensagem, é feita 100% online, hoje eu não trabalho mais presencial, né? Pessoalmente não, mas é ao vivo no online, tá? Pela plataforma do Zoom. Nós gravamos, por quê? Porque lá são pelo menos 2 horas de atendimento, tá, Leão? É bem profundo, porque eu vou integrar você, quem você é e de onde você veio, que eu acho que é o mais importante. A gente sabe onde a gente quer ir, né? Isso. Mas a gente não sabe como chegar lá. E às vezes esse como está preso na fase da criança, numa dor, num trauma, né? Que a mente apagou. Então a gente vai fazer uma leitura ali, através da plataforma do Zoom, gravadinha para você poder assistir, onde a gente vai acessar realmente. E a pessoa pode gravar e guardar, né? Eu gravo e mando para ela o link, ela baixa lá no computador dela e ela pode assistir a vida. Porque assim, às vezes, hoje eu não estou preparada para entender o que eu falei. Mas passa 2, 6 anos, você fala, gente, não é que aquela mulher, aquela astróloga falou isso de mim e hoje eu entendo? É exatamente o que eu pensei, né? Falei assim, às vezes na hora você não entende, né? Mas depois você vai entender, né? É muita informação. É muita informação. São 12 setores, nós temos aí que entender nossas potências, mas nossas fraquezas. Geralmente a gente dá mais ênfase, mais foco para as dores, para os nossos traumas, né? Então a gente precisa primeiro equilibrar essa pessoa. Às vezes eu sou obrigada até a entrar num processo ali terapêutico, fazer algum trabalhinho ali para a pessoa conseguir entender um pouquinho, porque ela está tão, às vezes, sobrecarregada, né? Reativa, desgastada, que ela não consegue acessar. Então é muito importante entender que... Aliás, esse deve ser o mais normal, né? Infelizmente, né? Inclusive é o mal dessa geração nossa, né? Desse período que a gente está vivendo. É a mente desgastada. Né? Ou a gente está com ansiedade, ou a gente está com depressão, ou pior, muita gente não está nem na ansiedade nem na depressão, mas está na procrastinação. E o que é a procrastinação? Empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. É você estar presente, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue agir. Por quê? Nós não somos os nossos pensamentos, mas é a partir dos pensamentos que nos tornamos quem somos. Sim. Temos que aprender a lidar com a forma de como lidamos com os pensamentos. Maravilha. E isso eu também ajudo, trazendo essa consciência também, como fazer. Então ela está no TikTok, ela está no YouTube, @astróloga Carla Meneguin. Meneguin é com MENEGHIN, tá? Isso. Bom, o telefone dela, então, para marcar a consulta, telefone fácil, olha, 999584939. Então, são 3 9s. 999584939, tá bom? Carla Meneguin, astróloga. Maravilha.
Ah, sim. Ah, das partes, vamos Vamos lá? falar um pouquinho Claro, sobre as lógico. partes do corpo. Vamos lá, ó, os arianos, né? A energia do Áries, ele age a cabeça, Cabeça. olhos, nariz, ouvidos, orelhas, tá? A mente. Quando a gente vai para o touro, vai descendo, tá, pessoal? O touro, ele vai lidar com a parte inferior da boca. Só dar um exemplo. É. Cacilda Becker era ariana, Uhum. né? Sérgio Cardoso, vários atores, Lima Duarte, que dizem que é o signo da ação. Então, por isso tem muito a ver com os atores. É né? verdade, eles são mais impulsivos, eles gostam de, né? Que o meu é o contrário, é aquele que vem de dentro para fora, peixes, né? Outra é ator, mas você na carreira você deve ter Áries. Provavelmente, porque se você tem câncer, lógico que não, aí a gente precisa ver o horário, porque às vezes tem casa interceptada. Sim. Mas se você tem um signo cardinal ali, como câncer, provavelmente na casa 10 você vai ter Áries. Então e na carreira você ia se mostrar para o mundo, o seu talento ia ser o quê? Através de uma arte, né? São os professores, são os que levam uma identidade. E eu lembro, né, de sempre disso, porque a Cacilda morreu em cena com um problema na cabeça. Ela teve um AVC, né? Sim. E caiu no palco, né? Era ariana. Era ariana, né? Uma coisa que me marcou muito desde a morte dela, né? É muito comum você ver ariano ter problemas de pressão alta, problemas de enxaquecas ou problemas que envolvem, né? Isso. Alguma coisa que acontece na cabeça. É muito comum, problema na vista, no nariz, no ouvido. É bem comum. Porque vai somatizar ali, não adianta. Aí vai o pescoço, o touro. Os cantores, né? E o touro, você pode perceber, todo taurino, eles têm uma voz, né, uma característica meio própria. Angela Maria. Olha só, né? Você sabe que uma das características do câncer é a memória, né? Gente, eu amaria ter a memória sua, porque a minha memória é de peixes, né? Tipo Nemo, sabe? Mas você tem ascendente em câncer e você tem uma memória incrível, eu acho isso ótimo, né? O touro, ele fala toda essa parte, os dentes inferiores, a garganta, as cordas vocais, né, o esôfago, tudo isso. Gêmeos, já vamos para a parte aqui, ó, dos braços, das mãos, do ombro. Por isso que gêmeos, né? É muito fácil achar um gêmeo, porque tá sempre assim falando, eles falam com a mão, eles têm essa, né? Eles falam com tudo, né? Então, gêmeos fala dos pulmões também, olha que legal. Depois a gente vai para o câncer. Câncer vai falar do seio, da maternidade, da nutrição, do estômago, o que eu digiro, o que eu vou digerir. Eu vou digerir. Então, eu penso, eu atuei, né? Eu não falei, então vai trazer um probleminha ali no estômago, né? Então, a digestão não vai. Normal cancerianos terem problemas ali de estômago, né? No intestino. Depois a gente vai para o leão. O leão geralmente é coração e é o sangue, né? Também temos muitas pessoas que às vezes morrem de coração, às vezes no mapa, papai tem sol em leão, a gente fala, ai papai já partiu de quê? Ai, teve um infarto fulminante. Daí a gente vê aquele sol, né, tava sobrecarregadinho, né, também fala do sangue. Aí depois nós vamos para Virgem. Virgem, ele vai trabalhar literalmente o intestino delgado, o intestino grosso. Por quê? Porque o signo de Virgem, né, o detalhista, o que o intestino faz? Ele vai processar o que fica e o que vai, né? Então, já na área do corpo é a saúde integral mesmo. Depois nós vamos para Libra. Libra vai falar dessa parte da lombar. O leão também fala da coluna vertebral, tá? Porque ele é o eixo, né? O sol é a consciência, né? O Libra vai falar da lombar e dos rins, né? Olha que legal. Libra é regido por Vênus, que também volta lá para Touro. Então, que quando a gente fala assim, vai falar, né, na verdade, é o bom. E é o mal também, né? Porque tem os dois lados. Exatamente. Né? Quando tá no negativo, vai ter um probleminha. Quando as pessoas me falam, ai, tem um problema de rim, alguma coisa, eu falo, tem um signo de Libra forte ali. Quem tá ali no Libra? Né? E os rins também são filtragens. A gente fala de relacionamentos, fala de dinheiro, relacionamento com dinheiro. Né? Tudo isso pela linguagem do corpo. E Escorpião. Escorpião, ele é regido pelos todos os nossos processos reprodutores, então o útero, ovários, o processo excretor, sistema excretor, bexiga, os meninos normalmente têm doenças venéreas. Exatamente, infelizmente. E olha usam só. muito. Verdade, que louco, né? Muito comum você ver quem tem um escorpião forte tem que tomar literalmente cuidado com doenças venéreas. Porque é um signo sexual, né? Exatamente. Ele fala do quê? Do útero, né? Ele fala do processo de criação, ele está muito conectado com, né? Com esses hormônios da vida. Então, o escorpião também age nessas áreas. Depois a gente vai para o Sagitário. Sagitário, ele rege aqui essa parte das coxas, o fêmur, a coxa,
né? Porque o Sagitário é o andarilho, né? É aquele que coloca uma mochilinha nas costas e vai andando. E essa parte, pela linguagem do corpo, também representa o andar nas nossas vidas, mais do que a gente não fez. Então, às vezes, a gente também tem problema, né, no quadril, né? Então, isso tudo é Sagitário. Depois, nós vamos para o Capricórnio. Capricórnio é joelho. Gente, a Nara Leão ficou famosa no Brasil inteiro como a cantora do joelhinho. Porque ela sentava no banquinho com o violão, olha que coisa maluca. E é né? capricorniana. Ela era capricorniana. Os capricornianos normalmente têm a rótula, solta a rótula. Tem problema no joelho, menisco, tudo isso. E os ossos em geral também. Sim. Então, artrite, artrose, essas coisas, essas doenças também é bem comum. São muito rígidos, né? Isso, E pela linguagem do corpo, é onde a gente é muito infantil. Então, é a falta de humildade também de aceitar algumas mudanças na vida. O escorpião, ele tá lá na casa 10, mas para eu chegar lá, eu tenho que ter humildade, né? E quando a gente não tem humildade, quem está agindo é a nossa criança, né? Orgulho. Aí depois nós vamos para o aquário. O aquário também fala da parte inferior da perna, mas também vai falar do nosso sistema circulatório, né? Sistema nervoso. Então ele vai falar ali, tá ligadão ali também, né, atuando num todo. E os tornozelos. E os tornozelos, isso. Porque é o caminhar, é o que vai dar o passe ali para o peixes. E aí vai chegar o pisciano e vai levar o pé. É o pé, e o pé normalmente é meio gordinho, o pé de peixe. Normalmente você reconhece um pisciano quando ele está numa mesa de bar, por exemplo, ou de restaurante, o pezinho cruzado. Exato. Ou tá sempre mexendo no pezinho, às vezes também. E tem às vezes um pé chato também, sabia? Um pezinho chato, nossa. Aí a pessoa às vezes nem é pisciana, mas ela tem peixes com alguma característica. É importante a gente olhar, porque às vezes essa doença está vindo por causa dessa vibração. O meu netinho, por exemplo, pisciano, ele já nasceu. Já nasceu com o pezinho já, né? Eu amo nadar também. Para mim, eu tenho que estar sempre movimentando meus pezinhos. Parece um peixinho meu. Parece um peixinho? Fica assim, né? É verdade. Maravilha. Querido, por cima, né? A gente falou. Obrigada. Não, mas a gente vai ter, toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre isso. Queria uma vez, se a gente pudesse falar sobre a relação com a espiritualidade mesmo. Perfeito. Né? Cada signo como lida, os mais empatas, os menos empatas, os que mais acreditam, menos. É como se fosse os personagens da Santa Ceia. Vamos trazer então a Santa Ceia? Exato. Você sabia que cada um da Santa Ceia está relacionado a um signo, a um arquétipo. Exatamente. A gente pode trazer. Que o escorpião era o Judas. Judas, imagina, eu não seria o Judas. É o tal do lodo. Meu tadinho. Gente, escorpião é muito profundo. Todo mundo tem que ter um bom escorpião. Mas vamos falar sobre isso. Bom, gente, infelizmente tem que acabar o programa, mas o telefone dela, para você marcar uma consulta, já apaixonou, né? Também já. 999584939, para você marcar a consulta com ela, tá bom? Maravilha. Estamos indo embora. Você vai ficar agora com a minha crespinha, a Kika, Viver Eficiente, e a gente volta amanhã, no mesmo horário, às 14 horas. Beijos, dignidade, já.